Olá, tudo bem? Graça e paz. Louvado seja o nosso Senhor e Cristo Jesus, o ressuscitado. O que significou o cerco a Jerusalém? Por que Jesus de Nazaré, nos dias de sua carne, falou várias vezes, em várias passagens, a respeito do cerco a Jerusalém? E o porquê esse cerco a Jerusalém ocorreu naqueles dias, ou seja, no ano 70, entre o meado do ano 66 e o ano 70, quando foi cumprido o juízo de Deus, quando foi cumprido a parousia, a vinda do Filho do Homem como juiz. Por que isto não pode ocorrer nos dias de hoje, depois de quase 2000 anos? É simples. Com tantas bombas atômicas, mísseis super avançados de imensos alcances, basta soltar um no centro da Israel criada pela ONU, não a Israel daqueles dias. Basta soltar um desses mísseis que destrói tudo. Jesus disse no livro histórico de Lucas, capítulo 21, versículo 20: Quando, porém, vocês virem Jerusalém sitiada de exércitos, saibam que está próximo a sua devastação. Está próximo o seu fim. Está próximo à desolação. Esse capítulo 21 de Lucas, ele é um capítulo que trata da escatologia consumada. Trata-se da vinda do Filho do Homem como juiz. Este capítulo 21 de Lucas, de Mateus 24 e de Marcos capítulo 13, os três tratam da parousia, tratam da vingança, da ira de Deus, do juízo de Deus contra aquele povo. A religião fica prometendo que Jesus vai voltar, Jesus vai vir por sobre as nuvens e vai fazer o arrebatamento. Mas para que isso ocorra novamente, eu sempre toco nesse assunto. É meio cansativo, mas a gente vai falando que tem pessoas, como é rotativo, sempre tem pessoas novas ouvindo, assistindo os vídeos, então a gente sempre tem que repetir coisas. Qual é o sentido dos dias de hoje de arrebatar pessoas, levar pessoas como bonecos? Então, para que Jesus volte novamente a Jerusalém antiga, a Jerusalém daqueles dias, a Jerusalém que era cercada de muros com pedras de quase 1 tonelada, elas eram encaixadas uma na outra. Então, para que Jesus volte, essa Jerusalém deverá ser reconstruída novamente. Os soldados romanos que cercaram Jerusalém por 3 anos e meio deverão ressuscitar. General Tito, que foi o comandante do exército romano ao cerco de Jerusalém, deverá ressuscitar. O seu pai, que era o imperador da época, Vespasiano, imperador Vespasiano, deverá ressuscitar. As mulheres que comeram os seus filhos por falta de tudo naqueles dias, deverão ressuscitarem. Então, é uma sandice, é uma falta de conhecimento, é uma falta de crer no que está escrito muito grande da religião, ficar prometendo essas coisas para os seus ouvintes, para os seus fiéis. Em cima dessas mentiras, desses enganos, eles se tornaram poderosos, riquíssimos. Eles dominam o mundo, eles mandam na política, fazem de gato e sapato os filhos eleitos de Deus, que já eram para ter tomado posições de filho e de eleito, não, ficam por aí sendo escravos, sendo tosqueados, sendo enganados. A fé não é de todos, por isso que são assim. O crer não é para todos. A revelação da sã doutrina, a revelação de Deus, Ele dá a quem Ele quer. E ficam por aí esses teólogos, esses homens que aprenderam de homens, ficam chamando os que pregam a graça, os que pregam a escatologia, de hereges. Eu sou um herege com muito prazer. Eu sou um herege porque o herege é aquele que é contrário à doutrina da religião. Eu sou um. Eu sou contrário aos dogmas.
Eu sou contrário aos ensinos, porque eles deturpam, eles fraudam a palavra de Deus. Então, Jesus disse, Lucas, capítulo 21, 20, quando, porém, vocês virem Jerusalém sitiada de exército ou cercada de exércitos, saibam que está próxima a sua devastação. Jesus se utilizou da profecia para falar, porque quem falou pela boca do profeta Ezequiel, o qual nós vamos e lemos ler já já, foi o Espírito de Deus, foi inspiração que Deus deu a Ezequiel. E o mesmo Espírito falou pela boca de Jesus de Nazaré, porque afinal de contas, o Espírito de Deus estava dentro dele. O próprio Deus estava ali dentro daquele véu. O que revestia Jesus de Nazaré era um véu, era a carne. Para quê? Para ele, durante 33 anos, ele sentir, ele sofrer o que os homens sentiriam. E para cumprir o quê? A justiça de Deus. Então veja, Ezequiel, vamos ler capítulo 5, versículos 5 ao 17. Para a religião não é interessante pregar profecias. Para a religião não é eles procurar entender as profecias, porque isto não dá dinheiro. Conhecer as profecias, entender as profecias, não é interessante para a religião. Porque se eles apresentarem esses versículos que iremos ler para os seus fiéis, estarão dando a carta de alforria, estarão libertando as pessoas. E libertar as pessoas não pode. Por quê? Porque senão eles não vão ter renda. Eles não vão ter status. Eles não serão chamados de mestres, de rabi, de pastor, de bispo, de doutor. E isso eles não querem. Então vamos ler. As causas do cerco de Jerusalém. Eu estou usando a Nova Almeida atualizada. Ezequiel 5, versículo 5. Assim diz o Senhor Deus, esta é Jerusalém. Eu a coloquei no meio das nações, com os outros países ao redor. Versículo 6. Ela, porém, se rebelou contra os meus juízos e os meus estatutos, sendo mais perversa do que as nações e os países ao seu redor. Porque os moradores de Jerusalém rejeitaram os meus juízos e não andaram nos meus estatutos. Então, o juízo de Deus veio sobre aquela nação, veio sobre os israelitas, os descendentes do povo hebreu. Por quê? Por eles não obedecerem às leis, às ordenanças, aos preceitos, das leis que foram dadas por intermédio de anjos no Monte Sinai a Moisés. O Deuteronômio, livro de Deuteronômio, capítulo 28, a partir do versículo 15 ao final, ali fala só de maldições. Para quem? Para nós gentios? Não. Porque afinal de contas as leis foram dadas para o povo de Israel, para os israelitas. Eles deveriam cumprir, mas eles não cumpriram. Eles foram desobedientes, eles foram idólatras, eles foram falsos profetas, mentirosos, caluniadores. Ela, porém, se rebelou contra o meu juízo. Então, Jerusalém, que era a casa do povo de Israel, se rebelou, se virou contra o juízo e os estatutos de Deus. Então, estava determinado o juízo vir contra aquela geração, contra aquele povo. Quando se diz que Jesus vai voltar, que Jesus vai vir por sobre as nuvens, para fazer isso ele tem que vir como juiz. E ele vai julgar quem? Quem ele já agraciou com a salvação pela graça? Ele vai vir julgar os seus eleitos, os seus filhos, que pelo Espírito são conhecidos antes mesmo da fundação do mundo? São esses que Jesus de Nazaré vai vir julgar? Não. Então não encaixa, a conta não fecha. Porque quem desobedeceu os juízos, quem não cumpriu os estatutos, quem não cumpriu as ordenanças, quem foi desobediente, rebelde, foram os israelitas. Foram o povo, foi o povo que recebeu as leis. 613 itens das leis de Moisés. Eles sim passaram pelo juízo. Eles foram desobedientes. Nós não recebemos leis nenhuma. O dízimo não foi dado para nós.
a oferta, pagar o preço, fazer voto, apresentar crianças, jejum, subir monte, comer. Isso não foi dado para o povo gentil. A religião, com a sua mentira, com o seu engano, com as suas fraudes, que fazem isso. Colocam essas leis, esses julgos, esses fardos sobre a vida de quem não tem lei, de quem não recebeu lei nenhuma. Afinal de contas, os gentios que somos nós somos o povo da fé, não das obras. Porque o povo das obras, procurando se justificar para Deus com suas obras, nunca conseguiram. E os da fé, que foram salvos pela promessa que Deus fez a Abraão, estes vivem de fé. Estes vivem de fé e fé. Nós, que fazemos parte do povo da fé, nós devemos crer, devemos mostrar, devemos ensinar, devemos apresentar o verdadeiro batismo, que não foi numa piscina. Isso é uma profanação. O verdadeiro batismo do povo da fé foi na morte de Cristo. Romanos capítulo 6, versículo 3 e 4. O nosso batismo foi na morte de Cristo. Naquele madeiro. Aquele sangue que desceu, que purificou, que lavou, que santificou e remiu todos os que são de Deus. Então, do principal motivo do juízo de Deus contra aquele povo foi contra ela, porém, se rebelou contra os meus juízos, os meus estatutos, sendo mais perversa do que as nações. Então, Deus considerou o povo de Israel mais rebelde, mais perverso do que os gentios, os estrangeiros, que outrora, que antes da cruz, não tinha Deus no mundo e era separada da comunidade de Israel. Olha que ponto, olha como terrível foi o sentimento de Deus para com o povo de Israel. Porque ele, comparando com os estrangeiros, aquele povo foi mais desobediente, foi mais terrível do que os estrangeiros. Versículo 7. Portanto, assim diz o Senhor Deus, vocês são mais rebeldes do que as nações que estão ao seu redor. Não andaram nos meus estatutos, não executaram meus juízos, nem procederam segundo o direito das nações ao redor de vocês. Versículo 8. Por isso, assim diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo estou contra você, Jerusalém, e vou executar os meus juízos dentro de você, à vista das nações. Aonde foi que Deus executou o juízo dele? No ano 70. Em Jerusalém, contra o povo de Israel, contra os israelitas, porque israelita nada mais é do que os descendentes do povo hebreu. Então esse versículo 8 deixa claro dizer, por isso assim diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo estou contra você, Jerusalém. Não contra você, Brasil, Paraguai, Estados Unidos, Alemanha, não. Contra você. Esta profecia foi direta, foi direcionada, esse vetor foi direcionado ao povo de Jerusalém. Somente a eles, mais ninguém. 9. Farei com você o que nunca fiz e o que jamais farei de novo, por causa de todas as suas abominações. Preste muito bem atenção nesse versículo, Ezequiel 5:9. Olha o que Deus falou. Farei com você o que nunca fiz. Olha, nunca havia acontecido coisa tão terrível como aconteceu com aquele povo antes, e o que jamais farei de novo por causa de todas as suas abominações. Então, é um grande engano, uma grande mentira dizer que Jesus vai voltar. Volta a dizer, para que ele volte deverá ocorrer novamente o juízo. Mas Deus não é mentiroso. Deus é fiel e verdadeiro. Ele disse que depois do ano 70, depois do juízo dele contra aquele povo, jamais ocorreria algo parecido. Coisas que a gente conhece, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, pandemia de 1918, pandemia do ano 2021 e tantas outras tragédias, tsunamis, terremotos, catástrofes, não chegou nem perto do que ele iria fazer com aquele povo. Exclusivamente com o povo de Israel, somente com eles, nada mais que isso. Não ficou nada mais para trás. Versículo 10. Por isso, os pais vão devorar os próprios filhos dentro de você. Ó Jerusalém,
e os filhos vão devorar os pais. Executarei em você os meus juízos, e tudo que restar de você espalharei aos quatro ventos. Por isso os pais vão devorar os próprios filhos dentro de você. Dentro de quem? Dentro de Jerusalém. Ó Jerusalém, e os filhos vão devorar os pais. Executarei em você os meus juízos, e tudo que restar de você espalharei aos quatro ventos. Devido ao cerco, por um período tão longo, faltou tudo dentro de Jerusalém. Faltou água, alimento, insumos, tudo, faltou tudo. Eles começaram a matar uns aos outros. A mãe, ao dar luz ao filho, ela comia a placenta, ela foi obrigada a comer a placenta e comer o seu próprio filho, porque se ela não fizesse, vinha outro rebelde e faria isso. Por isso que Jesus disse, vou até voltar lá, quer ver? Ó? Jesus disse assim, ó, em Lucas, capítulo 21, versículo 20, aqui, ó. Por isso que Jesus disse, ó, Lucas 21, 23, ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira contra aquele povo, contra este povo. Olha, Jesus está falando, ira contra aquele povo. A religião diz isso, futuriza, dizendo, quando ela lê um versículo dentro das suas sinagogas, que eles chamam de igreja, eles falam isso. Ai das que estiverem grávidas nos dias que Jesus voltar. Mas isso foi para quê? Porque haverá grande aflição na terra e ira contra quem? Contra aquele povo. Deuteronômio, essa profecia de comer filho, olha, está lá em Deuteronômio, capítulo 28, está dentro do quê? Dentro das maldições que Deus prometeu ao povo, aos israelitas, que não obedecessem às leis dadas através de Moisés. Olha, versículo 52, Deuteronômio 28, a partir de 52. Eles cercarão todas as cidades em que vocês moram, até que venham a cair em toda a terra as altas e fortes muralhas em que vocês confiavam, eles sitiarão vocês em todas as suas cidades, em toda a terra que o Senhor seu Deus lhe deu. 53. Na angústia e no aperto em que vocês ficarão com o cerco dos seus inimigos, vocês comerão o fruto do seu ventre. Isto é a carne de seus filhos e de suas filhas, que o Senhor seu Deus lhe der. 54. O mais sensível dos homens e o mais delicado do meio de vocês será mesquinho para com o seu irmão, e para com a mulher que ama, e para com os outros filhos que ainda lhe restarem. 55. De modo que não dará a nenhum deles da carne de seus filhos que ele comer, porque nada lhe restou. Na angústia e no aperto com os seus inimigos apertarão vocês em todas as suas cidades. 56. A mais sensível das mulheres e a mais delicada do meio de vocês, que de tão sensível e delicada não tentaria pôr a planta do pé sobre o chão, será mesquinha para com o seu marido que ama, e para com o seu filho e para com a sua filha. Versículo 57. Será mesquinha não repartindo com eles a placenta que lhe saiu do ventre e os filhos que tiver, porque os comerá às escondidas pela falta de tudo, na angústia e no aperto com que os inimigos apertarão vocês nas suas cidades. Então, creia, para que Jesus volte novamente, como a religião diz, terá a necessidade de ocorrer novamente um cerco a Jerusalém. Por isso que o tema deste vídeo, o que significou o cerco a Jerusalém. Então deverá Jerusalém ser reconstruída, ressuscitar os soldados, Tito ressuscitar, Jesus de Nazaré vir novamente como juiz e acontecer todas essas tragédias novamente. Então vamos continuar a nossa leitura, Ezequiel 10, versículo 11. Portanto, porque você profanou o meu santuário com todas as suas coisas detestáveis e com todas as suas abominações, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, eu me retirarei. Os meus olhos não terão piedade e eu não a pouparei. Versículo 12. Uma terça parte dos seus moradores morrerá. Olha que profecia essa daqui. Justamente o que aconteceu no cerco que o general Tito fez. Segundo Flávio Joséfo,
se você tiver interesse, entra aí Guerra dos Judeus, dos Hebreus, Flávio Josefo, ele é um contemporâneo de Paulo, do pessoal daquela época, e ele fez parte do exército romano. Ele fez parte. E ele escreveu o livro de Flávio Josefo, A Guerra dos Judeus. Acho que é isso daí. Exatamente isso. Ezequiel 5:12. Uma terça parte dos seus moradores morrerá de peste e será consumida pela fome dentro de suas muralhas. Outra terça parte cairá a espada nos seus arredores. E a outra terça parte espalharei aos quatro ventos e irei atrás dela com a espada na mão. Flávio Josefo diz que... Só que ele foi um exagero, até o próprio... um dos vídeos que eu assisti, ele achou exagero, mas vamos lá. Segundo Flávio Josefo, foram mortos cerca de 1 milhão. Foram levados cerca de 1 milhão como escravo. E a outra terça parte foram mortos com fome, com doença, com peste. E os que deveriam ser arrebatados, o espírito, porque o arrebatamento é o espírito, ocorre no espírito. Foi assim. Foi dividido em 3 partes. 100 mil, vamos dizer, 100 mil foi levado como escravo, 100 mil morto à espada, e 100 mil foi o que morreu com peste. E dentro desses 100 mil que sobraram, leva-se a crer que foram arrebatados os que eram filhos eleitos de Deus, no espírito. Porque não pode ser arrebatado ninguém na carne, porque, afinal de contas, o reino de Deus é espiritual e não carnal. Uma terça parte, olha essa profecia, deu certo no ano 70, quando veio o juízo. Uma terça parte dos seus moradores morrerá da peste e será consumida pela fome dentro das suas muralhas. Morreram de fome. Diz tanto em Lamentações, capítulo 4, diz que os homens iam procurar a morte fugirá deles. Em Apocalipse, capítulo 9, também foi usada a mesma coisa. João disse, quando ele foi arrebatado do Espírito, que os homens também procurariam a morte fugiriam deles. Porque foi algo terrível, sem água, sem o que comer. Flávio Josefo diz que eles raspavam os escudos dos soldados para tirar aquele couro e se alimentarem, que não tinha nada. Versículo 13. Assim se cumprirá a minha ira, satisfarei neles o meu furor e me acalmarei. Saberão que eu, o Senhor, falei motivado pelo meu zelo, quando cumprir neles o meu furor. Versículo 14. Jerusalém, farei de você uma desolação e objeto de deboche entre as nações que estão ao seu redor, à vista de todos os que passarem. Versículo 15. Assim você será objeto de deboche e de zombaria, um exemplo de castigo e um motivo de espanto às nações que estão ao seu redor. Quando eu executar em você juízos com ira e indignação, em furiosos castigos, eu, o Senhor, falei. Versículo 16. Quando eu atirar contra eles as flechas mortais da fome, flechas destruidoras que eu enviarei para destruir vocês, então aumentarei a fome entre vocês e lhes cortarei o suprimento de pão. Foi feito isso durante esse período de 42 semanas, ou 1260 dias, que todos eles significam 3 anos e meio. Segundo General Tito, no livro de Flávio Josefo, ele disse, ele tinha 2 opções, ou invadir de uma vez Jerusalém, porque ele tinha condições de fazer isso, e matar todos de uma só vez, ou então matar com fome, com sede, com falta de tudo, para se cumprir a profecia. Qual das 2 ele escolheu? Ele foi pela segunda opção. Cercou Jerusalém e viu. Os que tentavam fugir, ele pegava, colocava, crucificava. Quando ele conseguiu invadir, ele pegou a outra terça parte, levou como escravo, e a outra terça parte morreu. Sobraram alguns ensanguentados. Então, foi assim lançados essas flechas contra aquele povo, contra o juízo do ano 70. Quando eu atirar contra eles as flechas mortais da fome, porque faltou tudo, flechas destruidoras que eu enviarei para destruir vocês, então aumentarei a fome
de vocês e lhe cortarei o suprimento de pão. Faltou tudo dentro. Água, pão, roupa, faltou tudo. Versículo 17. Enviarei sobre vocês a fome e animais selvagens que os deixarão sem filhos. A peste e o derramamento de sangue passarão por você, e trarei a espada contra você. Eu, o Senhor, falei. Então, essas profecias são dezenas, mas eu li apenas esses versículos, dizendo do quê? Do juízo de Deus que foi profetizado pela boca do profeta Ezequiel contra Jerusalém. E isso significava o quê? O julgamento de Deus contra aquele povo. Significava o quê? O juízo de Deus contra os israelitas. Isso significou. E a religião não prega sobre isso. Por quê? Porque senão eles vão ter que explicar para os seus... Eles vão ter que confessar para os seus ouvintes que o Filho do Homem voltou naquela geração. Voltou como juiz. E se eles falarem isso, eles estarão libertando o povo e o povo não mais irão aos seus calabouços, aos seus alçapões. Tudo foi cumprido a respeito das profecias, tanto da crucificação como do juízo de Deus. Infelizmente, a religião ainda espera acontecer essas coisas. Veja, Lucas capítulo 21, versículo 22. Porque esses dias são de vingança, para se cumprir tudo o que está escrito. Jesus de Nazaré então disse que aqueles dias, que naquela geração, quando ele viesse como juiz, naquela geração que foi no ano 70, se cumpriria tudo o que foi dito nas profecias pelos profetas. A religião ainda espera alguma migalha, mas não vem, porque Jesus disse que quando ocorresse a vinda dele, o cerco a Jerusalém, a destruição de Jerusalém, estaria se cumprindo tudo a respeito da profecia. Então, o que a religião espera? Não tem mais nada para cumprir. O reino espiritual de Deus já foi estabelecido, está em nosso espírito, que o próprio Deus está em nosso espírito. O fim da lei de Moisés, o fim do diabo, que era o acusador, que era a lei de Moisés, Jesus deu quando ele falou, tetelestai, está consumado. Ainda restava o símbolo maior da lei, que era o templo. E esse templo foi destruído quando? No ano 70, naquela geração. Então Jesus não volta mais. Saiba, você é o melhor da criação de Deus. E nós temos que tomar posição. Eu te convido a tomar posição de filho de Deus, de eleito de Deus. Comece a reinar em vida. Comece a confessar o Cristo ressuscitado na sua vida. Esqueça Jesus de Nazaré. Aquele lá foi um judeu que veio para os perdidos da casa de Israel, que foi para o povo de Israel, para os judeus. O nosso Cristo é o ressuscitado. A base do nosso fortalecimento está nas epístolas de Paulo, de Romanos a Filemão, 13. O livro de Hebreus, muito forte, mas ali eu acredito que quem escreveu ele foi Apolo e não Paulo. Então são as 14 epístolas direcionadas ao povo que está fora da lei de Moisés, que está fora do legalismo. Infelizmente a religião ainda vive o Jesus de Nazaré. Ainda pratica as obras que Jesus de Nazaré praticou, mas ele veio para cumprir a lei. Então quando a religião leva seus fiéis a cumprir as coisas que Jesus fez, faz o quê? Coloca essas pessoas debaixo das maldições da lei de Moisés. Sendo que Cristo, que Jesus fez o quê? Gálatas capítulo 4, versículo 4 e 5. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, debaixo da lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Versículo 6. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao nosso coração, e esse Espírito clama, Abba, Pai. Amém? Graça e paz, espero ter contribuído de alguma forma com essa mensagem, e se foi útil para você, dê um like, compartilhe e se inscreva no canal. Vamos levar a mensagem da sã doutrina aos nossos irmãos que estão sendo tosqueados, garfados pela religião. Graça e paz, tchau, tchau, até a próxima.